Nem tudo o que a gente vê é aquilo que é. O artigo 5º, inciso 1º da Constituição Federal do Brasil diz claramente: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Repito, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. Estudantes e profissionais do direito pregam esse inciso como se verdade absoluta fosse. Não o é. E o povão brasileiro também diz isso às claras, de que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, porque isso está escrito na Constituição Federal. Vou mostrar agora, aqui com 2 exemplos, que esse conceito, esse inciso do artigo 5º da Constituição Federal não é uma verdade absoluta. E vou trazer um exemplo na forma de direito e um exemplo na forma de obrigação. O direito à aposentadoria. Todo trabalhador brasileiro tem direito à aposentadoria. E vou trazer a obrigação. A obrigação é o serviço militar obrigatório no Brasil. O artigo 40, inciso 3º, das alíneas A e B da Constituição Federal, pregam a aposentadoria voluntária com proventos integrais e com proventos proporcionais. E essa aposentadoria se refere aos servidores públicos civis da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios. Muito bem. A linha A versa sobre aposentadoria voluntária com proventos integrais. E o que diz ali? Para o homem se aposentar, ele deve ter 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Será que esses requisitos são também exigidos para a mulher? Devem ser, não é mesmo? Já que o artigo 5º, inciso 1º da própria Constituição Federal diz que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, então o requisito para a mulher se aposentar com proventos integrais devem ser os mesmos empregados para o homem. Mas não é verdade. Para a mulher exige-se menos tempo de idade e de contribuição. Para o homem, como eu já disse, 60 anos de idade e 35 anos de contribuição. Já para a mulher, basta apenas 55 anos de idade, 5 anos a menos que o homem, e 30 anos de contribuição, também 5 anos a menos que o homem. Portanto, caro internauta, vê-se aí de forma clara que aquele anunciado de que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações não é absoluto. Não é absoluto. Aí está o exemplo. E na linha B, temos a aposentadoria voluntária com proventos proporcionais. E ali diz o quê? Para o homem se aposentar com proventos proporcionais, ele deve ter 65 anos de idade. Já a mulher, basta ter 60 anos de idade, ou seja, 5 anos a menos. Portanto, esse direito à aposentadoria, para conseguir chegar a ele, os requisitos não são iguais para homens e mulheres. Aí está um exemplo bem claro. E isso é besteira, porque não há critério algum para isso, nem um biológico. Tanto é verdade que as mulheres, com idade já de se aposentarem de forma voluntária, preferem ficar no serviço, preferem trabalhar, e muitas se aposentam e retornam à sua atividade. Portanto, não há lógica alguma para essa diferenciação. Lamentavelmente, deputados federais e senadores colocaram essa besteira na Constituição Federal. E o outro exemplo que eu quero trazer aqui, de que homens e mulheres não são iguais absolutamente em direitos e obrigações, é o serviço militar obrigatório no Brasil. Ora, veja bem, o artigo 143 da Constituição Federal trata do serviço militar obrigatório. E lá, no artigo 143, parágrafo 2º da Constituição Federal, está escrito que as mulheres brasileiras estão isentas do serviço militar obrigatório em tempo de paz. Ora, o artigo 5º, inciso 1º
da Constituição Federal diz claramente que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. Só que não são. Não é uma verdade absoluta. E aqui está mais um exemplo. O serviço militar é uma obrigação no Brasil. O jovem, o homem, os rapazes que atingem 18 anos de idade, devem obrigatoriamente se alistar ou na Marinha, no Exército ou na Aeronáutica. Mas apenas os homens. Ou seja, essa obrigação, serviço militar, é apenas destinada aos homens e às mulheres não. Eis aí, caro internauta, outro exemplo de que aquela afirmação não é verdade absoluta, de que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações. E o absurdo é o seguinte, não há lógica também alguma para impor isso somente aos homens. As mulheres brasileiras deveriam também cumprir o serviço militar obrigatório, para que aquele ditado, aquele anunciado lá do artigo 5º, inciso 1º, fosse realmente uma verdade absoluta. Mas infelizmente não é. Veja o absurdo. Ora, mulheres hoje, todo mundo sabe, aqui no Brasil, mulheres fazem concursos para Corpo de Bombeiros, que é militar, fazem concursos para a Marinha, fazem concursos para o Exército e fazem concursos para a Aeronáutica e também fazem concursos para a Polícia Militar. Há mulheres trabalhando em todas essas atividades militares e trabalhando anos a fio até se aposentarem. Ora, qual é a razão lógica para dispensar a mulher do serviço militar, que é apenas 6 meses, 1 ano, 6 meses em tiros de guerra, 1 ano em quartéis, apenas 1 ano, já que elas, por profissão, trabalham anos a fio na própria profissão, na própria carreira militar. Há mulheres em cargo de sargento, coronel. Ora, se mulheres trabalham anos a fio em atividades militares, qual é a lógica em excluí-las do serviço militar obrigatório? Não há, é pura burrice, idiotice. Portanto, aí estão, caros internautas, 2 exemplos de um o direito e o outro uma obrigação, de que aquele anunciado constitucional do artigo 5º, inciso 1º da Constituição, de que homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações, na verdade, não é ali uma verdade absoluta, mas relativa. Muito obrigado.